A paz do Senhor Jesus para vocês. E nós vamos falar hoje um pouquinho, nesse nosso encontro dos pastores, nesse nosso momento, a voz do pastor, a voz do conselho, quando nós temos a oportunidade de compartilhar aquilo que pode ser útil, não somente a mim, que sou o presidente do conselho, mas útil a todos vocês. Vamos conversar um pouco sobre Ananias e Safira. Primeiro casal que morre, ou as primeiras mortes ali na igreja em Atos dos Apóstolos, quando o Senhor Jesus deixou a igreja estabelecida e ele voltou para o Pai. Vai ser muito importante. O título do livro é Como Morrer em 3 Horas. Lembrando que temos as nossas reuniões sempre na última terça-feira do mês. E nós teremos a última terça-feira de novembro, quando teremos a nossa última reunião. Vamos convidar vários políticos que foram eleitos para que eles agradeçam a Deus num grande culto de ação de graças. Você vai estar presente, hein? Então você que foi eleito aí na sua cidade, você que eleito em Belo Horizonte, venha também na última terça do mês. Que dia vai ser? 29. Dia 29 de novembro. Que legal, hein? Vai ser na última terça de novembro, dia 29, 8h30 da manhã, um gostoso café, 0800, e logo depois o nosso culto de gratidão a Deus. Muito legal. Muitos deputados federais foram eleitos, também senadores, também deputados estaduais. Deus abençoe o povo de Deus, você e todos nós que queremos e desejamos uma nação muito melhor, um povo cada vez mais abençoado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos lá. Vamos ver o texto de Atos capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Quer dizer, ele vendeu. Olha que responsabilidade, hein? Ele vendeu uma propriedade, o casal vendeu. Mas de acordo com a sua mulher, os dois juntos, eles retiveram parte do preço, levando o restante e depositaram aos pés do apóstolo Pedro, né? Ou dos apóstolos. Então disse Pedro para o chefe da casa, para o homem, o sacerdote, para o Adão chamado Pedro, né? Porque Deus vai tratar sempre com o homem, que é o responsável pelo seu lar. E isso é muito importante. É lógico que as mulheres, muitas vezes, são coniventes com o erro do marido. E por isso muitos lares se desfazem, a começar pelo lar de Adão e Eva. Então ali houve uma omissão, uma transferência de culpa e de responsabilidades e uma não atitude de quebrantamento. A mesma coisa que se repete, porque o diabo não é criativo. Pastorzão, o diabo não sabe criar. Grande líder, o diabo não sabe criar coisas novas porque ele é criatura. Então esse é um texto para você analisar junto da sua igreja, junto do seu ministério, para que eles percebam aí como tem que alertar os casais. Então o homem propôs no coração vender uma propriedade, artigo indefinido. Chamou a esposa, vamos vender, venderam uma das propriedades. E aí continua a história, olha o que diz. Olha, mas em acordo com sua mulher, versículo 2, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro, que tinha a unção e a revelação do Espírito Santo, perguntou ao homem, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então Pedro diz para Ananias, você cá para nós. Você pode enganar os homens, mas a Deus você não engana, tá vendo? Conservando porventura não seria teu? Por que você trouxe o dinheiro? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio, esta ação, esse futuro? Não mentistes aos homens, mas mentiu a Deus. Que coisa terrível, né? Quando uma pessoa
A bênção de Deus, ela vem para uma família, vem para uma casa, para um casal, para abençoar toda a geração, e a pessoa de forma egoísta, de forma sovina, de uma forma meramente interesseira e material, sem nada de espiritualidade, ela, vou dar uma oferta, que é fiel às vezes a dar R$10, R$100, mas quando vende um imóvel, quando tem uma herança, quando recebe uma promoção, aí os valores ficam maiores, aí a pessoa fica com dó e começa a administrar o próprio dinheiro. Foi esse caso de Ananias e Safira. Talvez eles até desejassem, não vamos entregar tudo na igreja, não vamos entregar o dízimo lá, vamos deixar uma parte e nós vamos ajudar nossos cunhados. Só que eles entraram num âmbito que era de Deus, numa dimensão que era acima daquilo que Deus havia permitido. Então Pedro falou, por que vocês não ficaram com o dinheiro então? Porque Deus não é um Deus de restos, Deus é um Deus de primícias. Você vê isso lá no Gênesis, quando Caim vai lá e pega um fruto, um artigo indefinido, igualzinho aqui, a mesma palavra. Ele pega lá uma oferta, não a oferta, diferente de Abel, que trouxe primícias a Deus. E Deus aceitou a de Abel, assim como Deus aceitaria o sim e o não, porque não é o dinheiro que salvaria Ananias e Safira, é o amor ao dinheiro, quando a pessoa começa a amar o dinheiro mais do que o próprio Deus. Então esse casal morre em 3 horas. Meio-dia eles estão com a herança, 3 da tarde os dois estão mortos. Que não seja assim com você que está me assistindo, hein? Que você não deixe o dinheiro suplantar a sua fé, a sua atitude, porque Deus não precisa do seu dinheiro. Deus conta com a nossa liberalidade, porque dele é o ouro e a prata. Tudo isso. Que Deus te abençoe e te ilumine. Vai lá, pastorzão, compartilha com a igreja Atos capítulo 5. Olá, sou o pastor Robson Monteiro, membro do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais. Também sou gestor de marketing digital e psicanalista em formação. É um prazer estar com você em mais um programa, A Voz do Conselho. O nosso pastor Jorge Linhares acabou de fazer uma linda reflexão acerca do casal Ananias e Safira, cuja história está registrada no livro de Atos, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Ananias e Safira, eles cometeram um grande erro ao vender a sua propriedade e não depositar todo o valor aos pés dos apóstolos, como as outras pessoas, os outros irmãos cristãos estavam fazendo. Esse erro que eles cometeram, nós vamos fazer aqui uma breve análise para o nosso conhecimento, aprendizado e crescimento. O primeiro erro que eles cometeram, fazendo essa análise, é que eles não colocaram Deus em primeiro lugar. Veja bem, em Êxodo capítulo 20, versículo 3, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Isso significa que Deus, ele é o autor e consumador de nossa fé. Deus, ele é o criador de todas as coisas. Deus é aquele que tem que ser principal, estar na frente de todas as coisas que nós viemos a fazer. O segundo ponto, o segundo erro que nós podemos pontuar a respeito do erro que eles cometeram é que eles agiram sem temor. Olha só, em Provérbios capítulo 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sobre todas as coisas que nós viemos fazer, é muito importante nós termos a consciência de que devemos temer ao Senhor, ter temor ao Senhor para fazermos as coisas que vão agradar a Deus, fazermos as coisas de acordo com a vontade de Deus, com a direção de Deus, não de acordo com a nossa vontade, com a nossa direção, porque certamente nós estaremos sendo sábios e assertivos com a nossa decisão. Terceira coisa que nós podemos pontuar como erro que eles tiveram foi que eles fizeram um acordo impróprio. Olha só, fizeram um acordo impróprio ao vender a sua propriedade e reter uma parte dela. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, está escrito que tudo que o homem semear, certamente ele colherá.
Eles semearam um acordo impróprio que deu como colheita a própria vida deles, rendeu como colheita a perda da vida deles. Olha só para você ver como que isso é importante, como que nós temos que ter muita convicção e certeza em tudo aquilo que nós formos semear, porque certamente nós colheremos os resultados. Uma outra coisa que nós podemos pontuar como erro que eles tiveram é que eles quiseram viver de aparência. Eles vinham todos vendendo as propriedades, depositando aos pés dos apóstolos. E para viver de aparência, para demonstrar também que eles queriam fazer, que eles eram pessoas boas, que eram pessoas cristãs, que estavam envolvidos com o grupo, eles então fizeram, mas de aparência, vendendo e retendo uma parte. Olha só o que Jesus diz em Mateus capítulo 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora são bonitos, mas por dentro estão cheios de imundície. Olha só a importância de nós sabermos que os erros que nós cometemos, nós não podemos viver de aparência. Nós temos que ter a ciência de que tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Muito importante isso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Vamos orar? Que a bênção do Senhor esteja sobre este líder que me assiste, na voz profética, a voz pastoral, a voz do conselho, e que esse texto de Atos 5 seja compartilhado na igreja para que o povo de Deus possa viver além daquilo que eles têm como proposta, que as propostas e os propósitos de Deus se cumpram em minha vida e na vida de todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Fique com Deus e que os Ananias e Safiras se convertam para que não morram antes do tempo. Um abraço, pastor Jorge Linhares.